Pronto, pessoal, então vamos dar início ao segundo dia de treinamento e repasse conhecimento da equipe da Idearam para a gente, tá? Daniel, tá contigo. Opa, obrigado, Harrison. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar a segunda etapa agora, né? Pessoal, hoje a gente vai seguir o mesmo modelo, né, que a gente teve no primeiro repasse, em que eu vou apresentando. Hoje eu vou apresentar mais sobre DevOps e sobre a parte de engenharia de dados. Então, eu vou falar bastante sobre problemas que a gente enfrentou na base e conexões que a gente realizou com o banco de dados. E eu vou falar também sobre como é que está um pouco mais da infraestrutura, né, de desenvolvimento da plataforma. Perfeito? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar, né, na primeira reunião, eu tinha comentado sobre o ambiente de produção. Então, basicamente, eu tinha comentado sobre os Compose, né, os arquivos Compose de produção, de staging e de desenvolvimento. E eu não tinha apresentado de produção. A única diferença que tem entre o de produção e o de staging são aquilo que eu tinha comentado, né, alguns containers a mais, como o Prometheus, o CardVisor para fazer a integração entre os containers do Docker, né, e coletar informações dos containers, o Node Exporter, o Alert Manager para a gente configurou um Alert Manager para a gente ter algumas notificações dentro da nossa infraestrutura, né, aqui da NDO, e o Grafana para visualização de gráficos, né. Essas configurações ainda estão sendo melhoradas, mas a gente tem o grosso que operacionaliza lá em ambiente de produção é esse Docker Compose que a gente tem disponível também. Uma solicitação que o Daniel fez foi que a gente disponibilizasse todo o nosso código dentro da SVN de vocês, da CAPES. Então, agora na entrega de amanhã, a gente já vai estar disponibilizando todos esses códigos e todos os fontes, né, que a gente produziu, juntamente com essas três configurações dos ambientes. O detalhe específico para esse ambiente de produção é, como a gente está usando o Docker Swarm, basicamente a gente simplesmente configurou para que cada máquina recebesse um label, né, uma categorização dentro da nossa infraestrutura, e o Docker Swarm, para o Docker Swarm poder se identificar, né, para qual máquina ele envia qual tipo de aplicação. Aqui a gente está vendo, por exemplo, o CardVisor, né? Ele está dentro da máquina Manager, que é especificamente a máquina MC Gerenciamento, né? Então, deixa eu só abrir a infraestrutura aqui. Bom, então essa máquina que eu tinha apresentado já, essa configuração da infraestrutura que eu tinha apresentado já na primeira versão, nessa máquina específica de gerenciamento, é o nosso manager, né? Então é daqui que a gente dispara o Swarm para cada uma das aplicações entrarem na nossa lista de serviços disponíveis do projeto. Então, dentro do gerenciamento, a gente tem essa configuração padrão e os outros nodos, né, cada um dos outros nodos do Docker, eles se relacionam com cada um dos containers. Então, por exemplo, nós temos o container do back-end aqui, né, e ele está disponível no nodo número 2, lá da aplicação. O nodo 2, ele está... Opa, teve alguma mensagem? Vocês vão se... perfeito. A Ivana comentou que quer fazer uma pergunta. Tá. Pode perguntar, Ivana. Tu escreve aí que a gente lê, tá? Querem que eu vá lendo a pergunta também? Não, pode ir. Quando ela escrever, aí eu leio aqui. Eu interrompo você e leio. Beleza. Pode se concentrar só na apresentação aí. Eu vou ficar como sua secretária aqui. Beleza, obrigado. Depois eu mando a conta, viu? Não, perfeito. A gente acerta depois.
Então, assim, né, o ambiente de back-end, como a gente tem duas máquinas disponíveis dentro do nosso espaço, a máquina Puma 1 e a Puma 2, a gente configura esse ambiente para ter dois réplicas, né? Para o usuário receber dois réplicas de deploy. E ambos os ambientes se chamam Node 2. Então, na hora que o swarm for levantado, né, que ele for disparado, automaticamente ele vai dentro da nossa infraestrutura, né, dentro do nosso escopo de servidores, verifica aqueles que estão com o label 2, nesse caso com o Node 2, né, nesse caso é o Puma 1 e o Puma 2, e ele dispara para esses dois servidores a imagem do container. Né? Bom, vocês devem conhecer sobre containerização, o Gé estava comentando antes sobre Kubernetes. E assim a gente segue todo o fluxo, né? Ele segue essa mesma lógica. Então a gente configura a máquina, a gente entra na máquina, configura o nome dela, né? A label que ela é destacada, e depois o Docker Swarm simplesmente vai buscar nessa máquina e adaptar para que essa máquina receba o container esperado. Como a gente pode ver aqui na nossa lista de services, cada uma das máquinas possui suas imagens, e dependendo da máquina, se for uma imagem configurada por nós, né, a gente joga essa imagem para dentro do nosso registry, que ele fica dentro aqui da aplicação do MC Gerenciamento, na porta 5000. Então a gente só tem duas configurações pré-carregadas, né? Uma é do Nginx, com algumas configurações próprias nossas, e a outra é com a aplicação em si, né, que é o back-end da máquina, MC Gerenciamento. Eu dou um ênfase aqui no nome da aplicação, ela está como minha CAPS, né? Então, qualquer imagem que for configurada, ou qualquer rede que a gente for configurada, ela ainda está com o codinome minha CAPS, que é o codinome do projeto dentro da Endeavor. Isso é facilmente modificado, né? O pessoal tem... caso seja necessário, a gente altera, né, esse nome da aplicação, mas eu não sei se pode ser que... não sei se impacta, né? Então, a gente pode conversar mais para frente sobre isso. Depois desse espaço de staging, de produção, ele não possui nenhuma complicação agravante, né, dentro da sua infraestrutura. Ele não acarretou problemas complexos para a gente resolver, e esse ambiente que está hoje rodando, ele operacionaliza sem nenhum... Até hoje não ocorreu nenhum problema específico com esse ambiente que a gente queira citar, né, nessa nosso repasse. O único detalhe que nós temos é que como o ambiente o agente, né, a aplicação do agente, ela está passando por um processo manual, esse processo manual ele acaba não sendo propagado para dentro aqui como um container, até porque ele envolve conexões com uma infraestrutura diferente dessa, né, que necessitaria da configuração da VPN. Bom, pelo tempo, né, e pelas demandas que nós temos em cima do projeto, a gente acabou não fazendo toda essa conexão junto com o ambiente de produção, até porque ia ficar uma anomalia, né? Ia ser um sistema à parte, servindo para um sistema interno da RNP. Então a gente basicamente transfere os dados, quando a gente faz uma atualização, a gente transfere os dados de banco para dentro dos servidores de banco, diretamente da nossa infra, copiando, né? Especificamente copiando esse dado para dentro do banco. Então, esse servidor do agente é um servidor que está sendo não utilizado agora, nesse momento. É um servidor que está dentro da stack, ele está disponível para uso, e a gente acredita que a gente vai conseguir viabilizar o uso dele assim que a gente tiver uma conexão direta com o banco da CAPES, especificamente naquelas carries, né, que a gente conversou, mas eu vou entrar agora um pouquinho mais para o meio-fim dessa reunião nesse ponto. Perfeito. Então, a gente tem um overview, né, de como foi configurado o ambiente de produção, a gente tem um overview de como é separado os nossos três ambientes. Para o ambiente de staging, como eu já estava comentando hoje, era apenas uma máquina, né, então, dentro dessa máquina a gente faz todas as configurações e ele não requer uma complexidade tão alta. Um detalhe nessas máquinas aqui do ambiente de produção é que a única máquina que tem acesso externo é essa máquina do Nginx, com a liberação da porta 80 e da porta 443, e a máquina de gerenciamento através do SSH. E todas as máquinas estão disponíveis dentro da VPN, né? Então, se for um acesso externo, ele só consegue ver o Nginx, MC Gerenciamento
É só essas duas mesmo. Depois, para quesitos de deploy, né, no sentido de como que a gente faz a disponibilização dessa aplicação nos ambientes, seja staging, seja produção. Hoje a gente faz todo o versionamento através do GitLab. Então, nós temos um projeto específico lá dentro do GitLab da Endeavor, e que ele condensa todas as configurações necessárias para a aplicação. E é nesse projeto que a gente vem trabalhando. Eu acredito que depois, quando a gente passar ele para o SVN, automaticamente só migre, né, a forma de importar os dados a partir do SVN e não a partir do Git. Então, dentro dessas máquinas de produção, máquina de staging, todos eles possuem, né, especificamente a máquina de gerenciamento e a máquina de staging, eles possuem as configurações necessárias para fazer o download dos dados, né, através do Git. Outra configuração nessas ferramentas também é que a gente hospeda todos os nossos dados dentro da Amazon, né? Então, é dentro de uma máquina, dentro de um local de hospedagem no S3. Então, sempre que a gente precisa fazer uma modificação no dado, uma alteração dentro da base de dados, a gente pré-processa esse dado dentro da Endeavor, dentro da infraestrutura da Endeavor, sobe para esse ambiente do S3, e depois a gente captura esses dados através de uma ferramenta de CLI, né, uma Command Line Interface da Amazon, para dentro dessas aplicações. Então, não é e daí eu gosto de frisar, né, não é um processo automático. Quando a gente joga lá, ele automaticamente pega. A gente faz manualmente esse processo de coletar a informação da nossa infra para dentro dessas máquinas. Outras coisas interessantes na parte de DevOps. Bom, o projeto em si, né, ele já está relativamente bem configurado, com as ressalvas que o Jean fez ontem, né, sobre a questão da utilização de memória em excesso. A gente fez uma análise sobre como que a gente poderia otimizar, né, e diminuir o tamanho da memória utilizada dentro das aplicações. A gente acredita que existe muitos arquivos que a gente pode remover e vai facilitar e vai diminuir bastante o tamanho, né, da disponibilização da imagem dentro do Docker. Porém, a gente acredita que para talvez alcançar os objetivos que foram comentados, né, de 512 de memória para vocês, talvez a gente precise fazer uma quebra na questão de microserviços. Hoje o sistema do back-end do projeto do MiaCaps, ele está todo concentrado dentro de um container, né? E esse container ele funciona como um monolito. E esse monolito ele faz a integração entre o front-end e o back-end da aplicação. Então, talvez, caso seja necessário, dê para separar esses dois espaços, né, o front-end e o back-end da aplicação, porém a gente precisaria fazer um estudo para ver como melhor viabilizar isso, né, diminuir o tamanho. Alguma dúvida até agora, pessoal? Tranquilo, Daniel, pode seguir. Beleza. Ainda na parte de DevOps, né, ainda não entrando ainda na questão de dados, o nosso sistema o sistema dos painéis, ele não possui, né, hoje no atual formato, um monitoramento específico para o ambiente de staging. Hoje falando em monitoramento agora, né, nós temos hoje o Prometheus configurado na máquina do MC Gerenciamento, né, ele está disponível dentro do... Deixa eu só confirmar. Então, ele está disponível na porta 9090, eu acredito que ele seja operacional. Tá? Se a gente acessar aqui 9090, ele está configurado. Eu não sei, eu acredito que ele não tenha gráfico nesse espaço que ele está agora. Deixa eu ver aqui. Status. Alertas configurados. Inactive. Não, tá. Eu acho que ele não tá especificamente operacionalizado para o contexto da leitura dos dados. Ele já está instalado na máquina, né? A gente só precisaria ver quais são os processos que necessitariam ser visualizados, né? Seja só o uso de memória,
ou as configurações mais específicas para o ambiente de produção. Mas a nossa ideia é que, ao a gente fazer essa entrega de sexta-feira, e for validada, obviamente, né, todas as tarefas, a gente, passando os dados para o ambiente de produção, a gente pode configurar essas visualizações e fazer os monitoramentos, né, necessários para os testes, né, de larga escala que a gente tinha comentado na outra reunião. No ambiente de staging, a única disponibilização que a gente tem é do ambiente do Kibana mesmo, né? Então, no ambiente do Kibana, como eu já tinha apresentado ontem, e no ambiente do Kibana a gente está disponibilizado, eu acho que aqui no ambiente de produção também está o Kibana. 56. No ambiente de produção também está o Kibana disponível. E no monitoramento de staging, a gente pode ver alguns dados específicos sobre busca, né? Disponibilização do serviço, né? E alguns overviews gráficos, né? De como é que está o desempenho e como é que está o processo de busca dentro da aplicação. Então, ele está consumindo logs aqui, né? Então, qualquer teste que for feito lá em ambiente de staging, ele vai estar apresentando aqui, né? A latência de indexação, a latência de busca, a taxa de busca por segundo, né? A taxa de indexação por segundo. Como o projeto do Elasticsearch, todo o Elasticsearch ele já está indexado, né? Então a gente acaba não operacionalizando indexações recorrentes, né, durante o processo de busca. A gente apenas faz o índice, a gente constrói o índice e a gente não reconstrói esse índice até ter uma nova carga de dados. Justamente para não onerar o sistema, né, com mais esse peso de recriar os índices a cada momento, né? Então, criou o índice uma vez, ele já foi configurado para aqueles dados e automaticamente ele já é apresentado. A gente conseguiu fazer algumas otimizações, né? Falando um pouquinho sobre o processo de... Teve um processo que estava consumindo muito tempo de acesso, né, na página. A gente já conseguiu diminuir de... Estava demorando 30 segundos, né, do ambiente de staging na atual versão para fazer um load no carregamento da página. A gente conseguiu baixar para 9 segundos a busca em toda a base. Porém, a gente ainda quer vislumbrar uma melhora ainda mais, tá? Porque 9 segundos ainda é um tempo que o usuário precisa ainda aguardar, né, dentro da plataforma. A gente acredita que a estrutura da máquina também possa auxiliar, né? Então, no ambiente de produção vai ficar mais baixo, mas a gente carece de alguns testes ainda para poder dar essa certeza, né, sobre esse espaço de conhecimento. Deixa eu ver aqui mais. Bom, hoje a gente tem uma VPN configurada site to site, né, com um ambiente de produção da CAPS dentro da nossa máquina da Endeavor. Especificamente ela inicialmente ela foi configurada com OpenVPN, né? Então, no início do projeto do que se chamava Minha CAPS e depois passou para Supera Painéis, a gente fazia toda a configuração e conexão com o banco de dados da CAPS através da OpenVPN. E depois que houve aquela migração da DAV para o ambiente da Checkpoint, a gente migrou também a nossa configuração, né, da nossa conexão com o banco de dados. Tem o pessoal conversando bastante. Ah, não, tá perfeito, é entre vocês. E essa configuração nova da Checkpoint, como a gente não possuía licenças, né, dentro do lado da Endeavor, a gente acabou optando por uma solução open source, que é a StrongSwan. E essa StrongSwan é que faz a nossa conexão da máquina da Endeavor com a Checkpoint da AVE, né, com a infraestrutura lá da Algar Tech. E isso que viabilizou o download das informações, tá? Então, no primeiro momento, a gente fazia toda a transferência dos dados através da OpenVPN e depois a gente fez todas as transferências através da Checkpoint, através das funções da Checkpoint. Eu vou abrir aqui o DataGrip, que agora eu vou entrar um pouquinho na parte de como que a gente operacionaliza, né, o download das informações. Eu vou abrir também o GitLab para mostrar como é que a gente faz o download das informações de dentro da base da... Nossa, acho que tem que atualizar meu browser.
A gente também pode disponibilizar, né? Isso aqui é um pacote que vai junto, né? Perdão. Poxa, peraí que eu me perdi aqui. Flow, legs, Scopira, SQL. Bom, então a gente tem todos os SQLs, né, que a gente realiza para o download das informações. Cada SQL ele é relativo a uma collection dentro do banco do ambiente do MongoDB, né? Então, se a gente visualizar aqui, deixa eu puxar aqui. Se a gente visualizar aqui que o banco do MinhaCaps, eu estou acessando o banco do MinhaCaps através da ferramenta do RoboMongo. Então a gente tem várias collections, né? E cada uma dessas collections elas são responsáveis por algum tipo de visualização dentro do projeto MinhaCaps. Para fazer o load dessas informações para essas collections, né, e a transformação das informações, elas possuem uma estrutura que a gente já descreveu no documento de banco de dados que a gente disponibilizou para a DAV, né, um documento que foi entregue agora no Sprint 1, onde ele explica cada um dessas collections, né, e que dados que compõem cada uma delas, né, então quais informações são coletadas e que campos são esses, né, que nós temos disponíveis aqui dentro do projeto. Então, por exemplo, isso que a gente está vendo aqui é de produções, né? Então, nós temos aqui uma collection de produções, e essa collection de produções ela é gerada através do SQL de produções. Então, esse SQL de produções, ele faz vários joins, né? Dentro do banco de dados da CAPES, onde ele separa docentes, discentes, externos, participantes como pós-docs, participantes externos, não, já falei já, e a autoria das produções. Então, ele passa por todas as tabelas de relacionamento de pessoas, né, de pesquisadores, relaciona-se com a tabela de autoria, e com essa tabela de autoria ele bate na tabela de produções, onde ele faz o casamento das informações e seleciona alguns dados especificados aqui para poder fazer a disponibilização desses dados dentro no formato CSV. Depois que ele gera esse formato CSV, o nosso processo de extração importa esses dados para dentro do ambiente do Mongo, né, da nossa estrutura do Mongo, e faz as relações necessárias, né? Então, por exemplo, ali eu importei dados de docentes, por exemplo, né? Eu tenho aqui deixa eu pegar um docente aqui. Eu tenho os dados de docente. Esse docente ele tem N produções específicas dentro da base em um determinado programa, e essas produções elas são relacionadas através da tabela AutoShips. A gente pode dar uma olhada aqui. As tabelas... Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Não, pera. Não. Deixa aqui. Resquícios de programações passadas, pessoal. Aqui, pronto. Então, hoje, por exemplo, né, aqui nós temos um exemplo. Eu quero encontrar o pesquisador, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu tenho essa produção com ID 2.584.946. Se eu fizer a busca dentro da base da CAPES, faz o tunelamento através da nossa máquina, né? Eu vou ter essa produção, né? Ela é do tipo 2, com o subtipo 8, né? Isso a gente já faz todos os mapeamentos, depois quando a gente faz a importação desses dados, né? Então, se eu não me engano, a tipo 2 é uma produção bibliográfica, e o tipo 8 é uma produção específica. Deixa eu só confirmar aqui. Copiar. E esse dado a gente pode jogar especificamente aqui no mapeamento que tem dentro do nosso banco. A gente mantém o ID do Scopira, né, para fim de conferência depois dos dados, né. Então, exterminal ID, Scopira ID.
E agora ele vai buscar na nossa base de produções até encontrar esse ID 2584.946. Tá um pouquinho lentinho só no load. Então você tem que criar um índice. E aqui ele já faz o mapeamento, né? O kind, o type dele, né? Então, como a gente pode ver aqui, o tipo 2 lá da base do Sucupira se relaciona a um tipo bibliográfico, a gente faz a tradução para o tipo bibliográfico, e o tipo 8 é um tipo artigo, então é um artigo de uma produção bibliográfica do programa 311. Então a gente também mantém o dado do programa, né, que já mapeado para os programas da nossa base. Então a gente tem a produção, né, radiodensidade hepática em alguma coisa submetida à terapia com fenobarbital. A gente não faz tratamento desse dado, a gente simplesmente traz o dado de dentro da base da plataforma da DAV, né, do Sucupira Painéis, então a gente mantém até esses erros assim, justamente porque o Sucupira Painéis ele tem o objetivo de mostrar para o pesquisador possibilidades de erros que estejam aparecendo dentro das suas produções. Então, se o pesquisador inseriu ou existe algum tipo de dado de má formatação, né, a gente mantém, porque a gente só simplesmente apresenta, né, o dado que está disponível. Então, se a gente vir aqui no terapia com fenobarbital e pesquisar dentro do ambiente de stage, eu achei que estava stage, pesquisar por terapia com fenobarbital, é para ele me trazer, tá, pessoal? É o resultado da busca. É esse processo que a gente está melhorando, tá, pessoal? Que é esse carregamento nesse momento. Ele faz ele bate em alguns dados e depois ele volta de novo para a interface. Então, eu tenho a informação lá dentro da plataforma Sucupira, depois eu passo essa informação para dentro da nossa base do Mongo, e essa informação depois ela é possivelmente consultada aqui na interface da plataforma Sucupira Painéis. Então, eu não sei se é dessa pesquisadora específica, tá? Mas vários pesquisadores aqui têm essa mesma produção. A gente pode validar também, né, isso. Depois a gente pode fazer essa validação, caso vocês tenham curiosidade. Mas assim como a produção veio para a base, ela tem vários autores, né? A gente pode ver, tem 13 autores aqui disponíveis com essa mesma produção lá dentro da base. Esses autores eles podem ser categorias diferentes da mesma pessoa em diferentes programas, né? A gente tem que fazer toda essa união entre um programa, uma produção e um pesquisador. E às vezes o mesmo pesquisador ele pode aparecer em diversas categorias, em diversos anos dentro do mesmo programa. Mas a gente já consegue ter uma visão de que essa mesma produção ela apareceu em uma grande quantidade de pesquisadores, né? Ou esse conjunto, né? Terapia com fenobarbital, essas duas palavras, e na busca ela possibilita essa visualização. Falar um pouco mais sobre essa infraestrutura dos SQLs, né? Hoje, nós temos vários dados que a gente busca da plataforma Sucupira, né? Então, o nosso maior desafio para atualização das informações é essa grande quantidade de informações. O nosso processo de atualização de dado, a gente sempre faz um cold start na base. Tá? A gente sempre replica a base, a gente baixa todos os dados da base e daí importa para dentro da plataforma. Aí você pode perguntar, Daniel, por que tu faz isso e não faz só nas alterações? Nós tivemos muitos problemas no passado, né, em várias etapas, em colocar dados que já existiam na base e fazer as operações de atualização, né, update, o delete de dados que foram excluídos, a inserção de novos dados e o processo de conferência se o dado está ou não está na base. Então, o tempo do processo de validação de todos os dados, né, desses dados novos que entraram para os dados que saíram, ele começou a ficar muito complexo. Começou a ficar um processo bem difícil da gente validar. Porque, assim, a gente precisa sempre ter todos os IDs que a gente tem na base, né? Então, por exemplo, eu tenho todos os Sucupira IDs
da base, né, de produções, por exemplo. Eu peguei todos os que estão aqui, são 7 milhões, quase 8 milhões de produções, e eu preciso conferir se esses mesmos Sucupira IDs se mantêm dentro da base dos Sucupira painéis. Hoje a gente não tem um acesso a um log, né, que diga, ó, esse dado saiu, esse dado não saiu. Então a gente sempre precisava bater todos os dados da base que a gente tem com os dados que estão ainda disponíveis nos Sucupira painéis. E daí conseguir fazer as alterações necessárias, né? Então, era mais viável, né, até em questão de tempo, né, de processamento, fazer um load do zero de novo, onde a gente garantia que todos os dados que foram removidos, eles vão sair, todos os dados que foram inseridos novos, eles vão entrar, e aqueles dados que não foram modificados, eles vão se manter exatamente iguais, né? Então, esse foi a nossa convergência dentro da equipe. Alguma dúvida até agora, pessoal? Por mim tá de boa. Não sei quantos meninos aí, Thiago, Jean. Por mim tá ok. Beleza, Então, beleza. segue o jogo aí. Ivana tá... Quando ela se manifesta aí, eu via digitando aí, então... Quando ela vai digitando, eu vou respondendo o que dá. E quando não der, eu passo pra tu, tá? Beleza, perfeito. Eu fico curioso para saber qual é a pergunta, mas eu vou me concentrar só na apresentação. Não, de boa. Até agora ela estava perguntando, tá? Só ler aqui para registrar, que o vídeo não pega a parte escrita, mas ela estava perguntando porque a gente se a gente ia fazer o teste de carga em produção. Eu disse que é o melhor dos cenários, porque uma vez que a produção não está no ar, então a gente pode testar na Vera mesmo, né? Com a máquina final mesmo, se ela vai aguentar a pancada ou não. Aí daí a gente faz alguma estratégia para aumentar ou manter a infraestrutura que está corrente, né? Ela perguntou se tinha um servidor D-1, eu disse que não tem, né? Tem só a parte o servidor de homologação, que é o Stage, mas também nem é necessário ter um D-1, né? Eu acho que é só, vamos dizer assim, onerar mesmo a arquitetura. A gente tendo produção e tendo essa possibilidade de testar em produção, a melhor dos mundos. Não, perfeito. Isso, exatamente, Alisson, isso aí mesmo. Não mudo nada do que tu falou. Então, beleza. Obrigado. Tá só aumentando, viu, o valor da minha participação aí. Bom, Harrison, trabalha com o que mesmo na CAPES? A gente estava contratando agora, não, estou brincando. Ó que eu vou, hein? Bom, então, todo esse processo, né, de recarga da informação, ele tem dois calcanhares de Aquiles. Na verdade, eu não vou usar palavras tão esdrúxulas, tá? Mas é um problema bem grave. E o outro é o tempo de demora, né? Então, a gente pode ver aqui vários SQLs, né, pessoal? Então, eu não sei se vocês conseguem ver bem. Vou dar um zoom mais para ficar melhor. Nós temos coordenadores, nós temos cursos, nós temos áreas de avaliação, participantes externos, instituições, áreas de conhecimento, que são diferentes, né, da área de avaliação. As orientações que a gente puxa, especificamente os TCCs, dados de pós-doutores, dados de produções, professores, que são os docentes, programas e os pesquisadores em geral, né, que o nome, especificamente o nome das pessoas, né, sem as suas atribuições nos programas, e depois os estudantes, que são as relações entre a pessoa e o programa, né? Então a gente busca todas essas informações através do banco. E hoje a maior dor que a gente tem é no dado de produção. O dado de produção, que é aquela que eu estava mostrando agora há pouco, que é essa tabela com 8 milhões, por ele possuir diversos, né, isso já foi algumas reuniões que a gente teve de alinhamento com a DTI, até com a equipe do Harrison mesmo, esse dado, ele carece de uma melhoria no processo de coleta dele, né? Hoje, essa carry, que eu estou mostrando para vocês aqui, né, dentro do nosso GitLab, ela não executa em toda a sua totalidade se a gente não colocar limitadores, né? Então, eu quero pegar só os 1000 primeiros, ou só os 100 primeiros, ou só a primeira semana de dados, ou só um determinado programa. Dependendo, até se for um determinado programa, ela não consegue trazer todas as informações de todos os anos da base da plataforma Sucupira, porque a densidade da complexidade e a quantidade de tabelas
que são realizados joins, né, que são realizados as conexões, ela impossibilita que esse dado seja computado, né, e o banco de dados da CAPES acaba dando um timeout na nossa requisição, em algumas vezes, pelo tempo que ele leva, né, porque ele acaba até consumindo muito recurso na máquina, e isso a gente viu que já não era inviável, a gente parou de utilizar essa query. O nosso sonho, que é uma das opções que a gente tem trabalhado junto com a DTI, é fazer uma estratégia em que a gente especificamente receba o retorno dessa query. Então, teve algumas evoluções com o colaborador Ovidio, né? Em que o Ovidio ele fez vários testes nessas queries diretamente no banco. Ele construiu algumas tabelas intermediárias para poder agilizar a computação dos dados. Ele fez alguns filtros para especificamente testes em cima de produções de programas, né, de programas e produções específicas de um grupo, de uma instituição, por exemplo. Então, eu vou pegar os dados da UNB, por exemplo, em vez de pegar os dados de todas. Ele teve algumas evoluções positivas. Porém, a gente ainda não conseguiu ter o acesso a esse dispositivo que ele construiu. E daí até eu gostaria de depois abrir a discussão para a gente ver, né, Harrison, se comandou isso, né? Não precisa ser agora, né, durante nosso alinhamento, mas posteriormente. E estendo isso como calcanhar de Aquiles, a nossa estratégia para solucionar esse problema dentro para coletar esse dado específico foi quebrar essa query em trazer as informações específicas de cada tabela que fazem esse join, né? Então são 14 tabelas ou 15 tabelas que compõem, que fazem parte, né, dessa configuração dessa query. A gente fez o download de todos os dados de todos os anos dessas tabelas para dentro da nossa infraestrutura, separado, né? Então a gente ganha em 2 pontos, a gente consegue paralelizar, né? A gente baixa mais de uma tabela ao mesmo tempo, mas ainda assim, ainda é um tempo elevado, né, de download. Só na questão de autores, que é especificamente a tabela de autores, né, que é a PPG Online, aqui disponível no banco da CAPES, tá? Autor, essa tabela aqui em específico, ela possui uma quantidade de 19 mil autores, né? Vou fazer um count rapidinho aqui. Então ele tem... ele já demora, só para trazer o count, né, das informações, ele já demora 10 segundos, né? Então é uma grande tabela, é uma grande quantidade de informações que possui na base da plataforma. E hoje, processando esse dado diretamente em uma single thread, ele demora 7 horas para trazer essa informação de autor, só de autor. Então são 19 milhões de entradas, né, chegando a quase 20 milhões de entradas. Outro problema também é o dado de produções, né? Basicamente, quanto mais quantidade, mais demorado vai ser para trazer a informação, né? Então, a gente precisa sempre tentar... hoje o nosso processo de atualização está em 7 dias, né? Desde o início, em que pegar os dados e transformar eles ao ponto de estarem disponíveis no ambiente de staging, por segurança, né? Então, a gente consegue em menos tempo, mas a gente tem várias validações que a gente faz nos dados depois de estarem prontos para poder disponibilizar eles em staging e não aparecer nenhum erro já reportado, né? Ou erros passados dentro da aplicação do staging e acabar voltando mantis, né? Fica todo um processo cansativo junto com a DAV. Então, ao todo, né? Além desse todo o processo de download dos dados de produções, especificamente para gerar a query de produções, leva em torno de 15 horas. Né? Então, desde que eu comecei a baixar a primeira tabela até a última tabela, né, que é de autores e produções, eu demoro 15 horas para trazer essas informações para dentro da infra da Endeavor, e depois eu demoro mais 4 horas para processar dentro da infra da Endeavor os dados que seria referente a essa query aqui. A gente joga isso tudo dentro do Pandas, né, num Jupyter Notebook, em uma máquina de 64 GB que a gente tem dentro da infraestrutura da Endeavor. E essa máquina ela alcança o escopo de 40 GB de utilização. Então, caso exista uma máquina assim, né, disponível no escopo da ENP, a gente acredita que seja uma máquina muito cara, né? E a gente acabou não optando por dar essa possibilidade dentro da CAPES.
mas a gente acredita que seja um custo bem alto para apenas um processamento que se executa de tempos em tempos. Então a gente já tem essa máquina dentro da Ideora, a gente acabou puxando os dados para dentro da nossa infra e fazendo esse processamento. Além desse... Então, hoje, esse é o nosso maior calcanhar de Aquiles, né, pessoal? Esse é o nosso maior problema, é que a gente não consegue automatizar o processo de download de produções, porque depende de muitos processos internos manuais. E esse processo de download de informações, a gente terminou ele, né? A gente fez uma carga inicial dos dados, os dados estavam bem defasados e geraram vários problemas junto com a equipe da DAV. Por esses dados estarem defasados, várias solicitações que foram realizadas frente a mantis, a quantidades que não batiam com a base do Scooper Online e outras informações de buscas que não eram encontradas, a gente acabou refazendo esse processo mês passado. Né? Então, até mês passado, a gente ainda tinha várias carências dos dados, e a nossa primeira carga nesse processo inteiro foi feita dia 28 de maio. Estou em abril aqui? Não, 28 de maio. Se eu não me engano, tá, Ivana, não me deixa mentir, mas dia 28 de maio a gente disponibilizou uma nova carga dos dados com esse novo processo em que a gente traz as informações para a nossa infra e disponibiliza as informações manualmente, né, dentro da plataforma. Essa carga nova de dados. Hoje, a última carga feita na informação, ela é do dia 13 de junho, se eu não me engano, pessoal. Então, dia 13 de junho foi a última carga feita, a última download dos dados, e a gente disponibilizou esses dados do dia 13 no dia 18. Né? Então, a gente demorou aí 6 dias, né? 6 a 7 dias, mais ou menos, para conseguir disponibilizar todas as informações novas, né, que existiam dentro da base da plataforma Scooper Painéis. Depois de produções, todas as outras carries, elas executam, tá? Elas não têm esse problema, a gente consegue trazer elas no formato real, olhando especificamente, executando elas direto no SQL, lá no banco Oracle da CAPES. Algumas demoram em torno de 4 horas, como pesquisadores, né? Tem 3 milhões e 500 pesquisadores na base. Uma outra que é muito demorada também é orientações. A carry de orientações, ela faz bastante interações entre os dados, né? Mas como são especificamente TCCs, né? Então teses e dissertações de pesquisadores, essas produções elas vêm através do processo de carry, né? Otimizado não, do processo desse acesso no banco Oracle, porém ela demora 14 horas para fazer o processo inteiro, né? Em uma thread, single thread. Então, é outra carry que também executa, ela vai até o fim, mas é uma outra carry demorada. Então, se a gente pensar sequencialmente, né, obviamente que a gente paraleliza aqui dentro, né, pessoal? Mas sequencialmente, leva em torno de 2 dias para conseguir trazer todas as informações de dentro da base da CAPES para dentro da infraestrutura de processamento, né, do Scooper Painéis. Perfeito? Bom, depois que a gente faz todo esse processo, né? Então, depois a gente faz todo esse processo de... Eu tinha uma imagem bonitinha para isso aqui, eu não consegui encontrar ela antes da apresentação, tá, pessoal? Mas depois que a gente faz todo esse processo de download dos dados do Oracle, a gente faz o processo de criação do índice, né? Então, depois que a gente construiu toda essa base de dados aqui do Minha CAPES, né, do projeto Minha CAPES, com as suas produções, seus programas, seus pesquisadores, as roles, né, que são os enquadramentos de cada pesquisador. Então, se ele é docente no PPG da UFPEL, se ele é docente no PPG da UNB, se ele é discente, se ele é egresso, a gente traz essas informações, coloca eles nessa tabela roles, relaciona com os pesquisadores, relaciona com os programas, relaciona as produções, e daí fica possível a visualização ali pela interface. Depois que a gente faz todo esse processo, a gente parte para uma etapa de indexação desses dados dentro do Elasticsearch. A indexação ela é toda feita através do SearchKick, né? Então, como é que funciona o SearchKick? Basicamente, deixa eu abrir aqui um terminal, vou entrar no terminal do Minha CAPES.
Eu já vou fazendo esse processo, tá, pessoal, que é como a gente operacionaliza hoje, e já fica salvo em vídeo, né, para os comandos que a gente executa especificamente para fazer as etapas. Então, e aí o Jean, se o Jean estiver assistindo, ele já deve estar vendo que o bash não é uma boa estratégia para deixar disponível dentro do container, né? Então, mudar para SH. E aqui eu vou entrar no ambiente de desenvolvimento, tá? Eu não vou entrar no ambiente de produção, onde eu vou entrar no console do Rails. Ele vai fazer o load de todas as informações da aplicação do Rails, e daí eu já vou estar disponível para consumir os dados da base aqui, né, diretamente no terminal. E esse processo de indexação é um processo realizado dessa forma. A gente entra dentro do container, a gente entra dentro do console do Rails. É claro, a gente tem alguns scripts que a gente só roda eles e eles já fazem essa conexão, né, interna no banco, mas brutamente é assim que a gente faz a indexação. Então a gente tem aqui disponível todas a Gema Umbrella, né, que é aquela Umbrella API que eu mostrei para vocês, e especificamente, digamos, o Program. Né? Program é a classe, né, a model, que modela o banco, a collection de programs. Você dá um ponto first, primeiro documento, eu vou encontrar o primeiro documento aqui, que é biologia experimental. Se a gente vê aqui programs, vamos confirmar só se o terminal do Rails está me trazendo mesmo. Biologia experimental, é o mesmo programa que está aqui, o ID é o mesmo, né? Instituição disso, 7B no final, 7B no final. Então, esse é o mesmo programa, e no momento que eu precisar reindexar esses dados, eu vou ter o banco limpo, né? Eu vou ter o banco sem nenhum tipo de configuração e conexão com o Elasticsearch. Então, eu preciso fazer uma criação de índice. Essa criação do meu índice no Elasticsearch, ele operacionaliza dessa forma. Eu vou acessar Search Umbrella Program, né? Ele já está configurado com o índice que eu espero, .searchIndex.name. Então eu tenho aqui Umbrella Programs Development, eu estou em ambiente de desenvolvimento, então eu tenho aqui o índice de desenvolvimento. Agora, se a gente acessar o Kibana, lá no Management do Kibana, a gente vai poder ver todos os índices, né? Nesse caso aqui eu estou com Umbrella Programs Production, né? Então eu estou com o índice de ambiente de produção. E esse índice do ambiente de produção, ele tem um mapeamento, que é aquele mesmo mapeamento que eu mostrei para vocês, dentro da Model de Programs. Eu vou enviar também junto na entrega os scripts que a gente faz para a criação desse índice de forma automática, tá? Para vocês não precisarem ficar criando o índice na mão enfim, né? Imagina criar isso aqui na mão. Então, esse processo de criação do índice, ele respeita as regras que estão na model, e depois, ao criar o índice, no momento que eu faço um Umbrella Programs Reindex, eu não vou executar, tá? Porque senão ele vai começar um processo bem demorado. Ele vai disparar vários jobs em paralelo, dependendo da configuração, né? Aí, daqui depende do search kick. Se a gente dá uma olhada na configuração do search kick, é uma gema, né? Search kick. Que ela é uma gema de terceiro. Ela é bem mantida. Ela sofre bastante atualizações, né? E ela é específica para a configuração do Elasticsearch. Então essa gema do Certic, ela funciona simplesmente com o reindex. No momento que eu der o reindex aqui, ele vai lançar ele vai começar a tentar processar os dados todos dentro do Elasticsearch, né? E pode, e muitas vezes acontece, né? Da máquina, por o Elasticsearch ele consumir um HD, ele tenta sempre pensar à frente, né? Então ele tem algumas limitações que ele tem, que é quando chegar a 75% do consumo do HD, avise o usuário. Quando chegar a 80%, bloqueie qualquer nova tentativa de entrada para não impactar no desempenho do próprio Elasticsearch, né? Porque o Elasticsearch ele trabalha também com a criação de novos arquivos. Então, quando ele vai criando esses novos arquivos para criar as referências de busca e a cache das buscas, ele acaba tendo um consumo maior, né? Então, de recurso. Então, vale ressaltar aqui, né, que no momento que for feita a reindexação de programas, produções ou pesquisadores, que são as três bases que a gente indexa no Elasticsearch, cuidar a quantidade de memória e de HD disponível. Tá? É um detalhe bem importante.
E isso só acontece quando faz uma nova atualização, tá, pessoal? Uma nova atualização dos dados. Então, no momento que eu dei o Search Reindex, ele vai começar a reindexar os dados, né? Os dados de produções. E depois de longas 14 horas, novamente, o 14 é um número bem emblemático dentro do projeto, ele vai conseguir processar os dados de programas, produções e researchers, né? Então, se eu, digamos que eu botei para rodar programas, depois eu botei para rodar Production Base Reindex, também faz o mesmo processo, e o Umbrella Researchers .reindex também faz o mesmo processo, então eu vou ter 3 processos executando de indexação de dados. Eu estou lendo o miscigerenciamento, pessoal, perdão. Mas a mesma informação que eu vejo aqui no miscigerenciamento, eu vejo no stage. Vou acessar o índice aqui. Agora está um pouquinho mais real do que eu estava mostrando. Umbrella Programs Development, que é o nome do meu índice. Da primeira versão, vocês podem notar, né, aqui que a gente teve uma diferença bem grande com o ambiente de produção. Aí você pode perguntar por que, Daniel, tem tantos gigas de diferença entre um ambiente ou outro? Ou não perguntar também, né? Então não tem problema. Mas eu vou explicar. Da primeira versão que a gente teve da aplicação para essa, as necessidades de busca de informações mudaram, né? Então, esse ambiente de produção, ele está com uma versão bem antiga, como eu tinha comentado, né? Versão 0.3, e os índices, eles estavam mapeados para alguns tipos de dados. Eles não estavam mapeados para todos os tipos de dados que a gente tinha na base, e essas otimizações que a gente fez acabaram consumindo bastante recurso de armazenagem, mas, em contrapartida, facilitaram o processo de busca. A gente mudou alguns tipos de dados, né? Alguns tipos que eram tipos textuais, eles passaram para tipos keywords, para a gente poder ter uma integração dos n-gramas das informações. Então, quando eu faço uma busca no Elasticsearch, se eu pesquisar por, digamos assim, terapia comportamental, ele vai dar um enfoque maior na palavra conjunta terapia comportamental. Então, produções, programas ou pesquisadores que tenham essa palavra em seu contexto vão ter um peso maior do que produções, pesquisadores e programas que tenham terapia separada de comportamental. Então, é essa possibilidade que a gente fez de fazer as configurações dos n-gramas. E isso, né, para o Elasticsearch conseguir fazer esse processo de indexação, ele precisa juntar as palavras, né? Então, no momento que a gente passou para um n-grama de 2, né, então são 2 palavras que a gente vai poder juntar, ele acaba por quase duplicar ou triplicar a base, porque ele vai ter que casar cada configuração com cada dado. Então, a gente passa de 2 GB 900 para 7 GB 400 para pesquisadores. Não, perdão. 2 GB 900, não, mesma coisa. 2 GB 900 para 7 GB 400. Programas, como condensa todos os dados de todas as produções de cada programa, ele passa de 1 GB para 12 GB. Né? Então, nesse momento aqui foi onde a gente teve mais consumo, né? Então, o motivo de ter aumentado tanto o HD, né, o tamanho desses índices, é porque a gente adicionou essa informação de n-gramas e para possibilitar a busca de palavras separadas, né? Sem impactar o resultado da busca na plataforma. Por que a gente não aumentou n-gramas nível 3? Justamente porque a gente ia acabar ficando sem HD em algum momento, né, pessoal? Então, terapia comportamental social talvez seja um pouco mais complexo de buscar na base, ele ainda vai ter bons resultados, porém, isso impacta diretamente no consumo de armazenagem que a gente tem. E tempo, né, de processamento, porque enquanto antes demorava-se 3 horas para processar toda a base, hoje demora-se 14 horas para processar toda a base e criar os índices, né? Então, aí só no processo de coleta de dados e no processo de indexação de informações e conferência e validação das informações, já são 3 dias, né, pessoal? Já podemos aumentar para 3 dias. Além desse processo, vocês querem fazer a pausa agora? Aí a gente volta depois? Raiz? Você que sabe, você que tá no comando aí, tá? Se você Beleza. acha que dá pra gente fazer agora, a gente faz agora a pausa. Tá, é que eu tô falando bastante já, né, pessoal? Eu não sei se vocês querem... Eu chutei um monte de conteúdo, né? Eu não sei se não foi conteúdo demais, se eu entro mais especificamente em algum.
Olha, por mim eu tô tranquilo, porque eu sou de infra, né? Então, algumas dessas coisas eu até domino um pouco. Jean e Adelino, o que é que vocês aí, do lado de vocês estão querendo dar uma parada, tá querendo que aprofunde mais algum outro canto? Muito de boa também. Isso aí tudo eu conheço já também, essa tecnologia, então pra mim tá tranquilo. Por mim, quiser continuar, fica à Por mim vontade. também. Por mim tá tranquilo também. Beleza, perfeito. Vamos só dar uma pausa para água, a Ivana comentou ali, né? E daí a gente volta o recreio, né? E depois a gente volta e seguimos. Recreio em Vamos seguir 15 no mesmo minutos. ritmo, então. Tá, Então beleza. são 4 horas, 4h15 a gente volta. Beleza. Beleza. Tá bom? Vou interromper a gravação aqui.